Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e hoje eu vou mostrar para vocês como se faz o cálculo do conjunto de subfórmulas de fórmulas da lógica clássica proposicional. Então, aqui eu vou começar pelo início, que dá a definição. Eu estou vendo que eu acabei de perder a configuração da minha caneta, mas é rápido de corrigir. Aqui, pronto. Então, o conjunto de subfórmulas, como o próprio nome diz, é um conjunto. Então, se eu tenho uma fórmula atômica como P, o conjunto de subfórmulas dessa fórmula atômica é a própria fórmula P. Se eu tenho uma fórmula não qualquer coisa, então, o conjunto de subfórmulas de não P é a própria não P unido com o conjunto de subfórmulas de P, porque é não P. Isso aqui vai ser não P, vírgula, P. Se eu tenho uma fórmula P e Q, vai ser a própria P e Q unido com o conjunto de subfórmulas do lado esquerdo, P, unido com o conjunto de subfórmulas do lado direito, Q. Isso aqui vai ser P e Q, P, Q. Se eu quero o conjunto de subfórmulas de P ou Q, vai ser de forma equivalente. P ou Q unido com subfórmulas de P, que eu já sei que é P, unido com o conjunto de subfórmulas de Q, que eu já sei que é Q. Então, eu posso já escrever aqui assim. E, se for isso aqui, é simplesmente P implica Q, P, Q. Veja, aqui no final, aqui eu estou seguindo todas as formalidades, aqui eu já coloquei direto as três. Um detalhe importante é que se eu tiver, por exemplo, uma fórmula com repetições de átomos, então isso aqui vai ser P e P e P. Vejam, são só duas subfórmulas. É uma fórmula de complexidade 1, 2, 3, mas o conjunto de subfórmulas é só 2. Por quê? Porque as repetições não contam no conjunto. Essa aqui, mais ainda, ela vai ser não P e P, não P e não P, não P e P. Só a complexidade dessa fórmula é 1, 2, 3, 4, 5, mas ela só tem 3 subfórmulas. Vamos então para um caso um pouquinho maior, que é aqui. Eu vou chamar a fórmula como um todo de F, porque eu tenho preguiça de escrever tudo isso aqui. Então, F. Aí eu vejo que F é uma implicação. Então, que outra fórmula, subfórmula de F? É esse lado esquerdo, P ou não Q. Vejam que eu não estou colocando os parênteses quando eles não são essenciais. E essa fórmula do lado direito, não R e S. Aí, se eu for pegar as subfórmulas de P ou Q, eu vou ter o próprio... Ah, não, desculpa. O P ou não Q já está lá, ok? Eu vou ter o P, que é o lado esquerdo, o não Q, que é o lado direito. Vou terminar já esse aqui, porque se eu tenho não Q como subfórmula, Q é uma subfórmula. Já esse aqui, eu já tenho a própria fórmula, eu vou colocar não R, isso me dá R, e do lado direito é S. Como isso aqui é um conjunto, a ordem não importa. Então, o conjunto de subfórmulas dessa fórmula aqui é isso aqui tudo. Uma outra forma que eu gosto de fazer, de encontrar as subfórmulas, é desenhar a árvore de análise. Deixa eu mudar a cor aqui para preto. Então, eu vou desenhar a árvore de análise dessa fórmula. E aqui eu tenho um OU, aqui eu tenho um P, aqui eu tenho um não, aqui eu tenho um Q, aqui do lado direito eu tenho um E, aqui eu tenho um não, aqui eu tenho R e aqui eu tenho S. Aí vem uma coisa que eu realmente não sei se ajuda, atrapalha, se é melhor, mas assim, a forma que eu encontro para encontrar as subfórmulas de uma fórmula tendo a árvore de análise é fazendo o seguinte, olha. Eu vou de baixo para cima. Então eu coloco o P, o Q, o R e o S. Aí depois eu coloco aqui de baixo para cima. Esse aqui, no segundo nível, eu só tenho não Q, não R. No terceiro nível,
eu tenho essa fórmula aqui como um todo e essa aqui. E no último nível, eu tenho a própria forma. Então, agora que eu já desenhei, eu posso escrever. Então, o conjunto de subfórmulas dessa fórmula, que eu vou chamar de F, porque de fato ela é a mesma F lá do anterior, vai ser, agora eu vou olhar de baixo para cima, P, Q, R, S, isso foi o primeiro nível. Aí depois eu tenho não Q e não R. Aí depois eu tenho P e não Q e não R e... Não, desculpa, não é P e não Q, é P ou não Q. Deixa eu apagar aqui. P ou não Q, não R e S. E por último, a própria forma. Ah, ficou feio aqui. Deixa eu apagar. Não R e S. E a própria forma. Então, claro, eu coloquei aqui tudo verticalmente, mas é exatamente o mesmo conjunto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Se for olhar um por um, vocês vão ver que são exatamente iguais. E por último, o conjunto de subfórmulas próprias. Então, qual é a ideia da subfórmula? Vamos chamar de SFP. As subfórmulas próprias de um átomo é vazio. As subfórmulas próprias de uma fórmula, como por exemplo P e Q, é somente P e Q. Por quê? Porque o conjunto de subfórmulas próprias de uma fórmula é o conjunto de subfórmulas, tirando desse conjunto a própria fórmula. Então, por exemplo, voltando lá nos nossos exemplos, ó, nesse caso aqui, o conjunto de subfórmulas próprias dessa fórmula seria exatamente esse conjunto, menos o F aqui. Aqui seria não P e P, aqui seria somente P, e assim por diante. É um jeito muito fácil de lembrar, própria, né? Quer dizer, é uma subfórmula, porque a ideia de sub passa a ideia de menos, mas se uma fórmula é subfórmula dela própria, então às vezes não faz tanto sentido, né? Mas é isso aqui tudo que eu apresentei está baseado lá no livro de Silva Finger e Mello, Lógica para a Computação, segunda edição. Recomendo fortemente este livro. Um grande abraço e até a próxima.